Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse episódio do Momentos Clínicos. É um projeto de poder resgatar algumas memórias relacionadas ao trabalho na clínica nesse momento que eu me volto para pensar sobre esse trabalho que a gente faz no contexto do consultório. E quando eu terminei o último vídeo do Momentos Clínicos, que eu estava falando sobre quem procura um psicólogo, eu pensei em dois assuntos que eu podia ter falado mais, assim, entrado um pouco mais neles, que são a questão da sexualidade e o tema da religião, que esse aqui eu nem sequer toquei, né, no último episódio. E eu gostaria de voltar nesses assuntos e introduzir, na verdade, o assunto da religião para poder pensar como que a sexualidade e como que a religião aparecem no contexto da terapia. Como é que é isso, né? O que se desenrola? Se você assistiu o último episódio do Momentos Clínicos, você viu que eu falei sobre alguns aspectos relacionados à sexualidade, como o sexo, né, e a questão de gênero. Eu não toquei no assunto da orientação sexual, que eu acho que também é um tema bastante importante no contexto do consultório, né? Pessoas homossexuais, heterossexuais, bissexuais procuram um psicólogo? Sim, procuram um psicólogo. E eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito disso, porque existem diferenças. Acho que você já entendeu, até pelo que eu apresentei no último episódio, que ao longo da história da psicologia no nosso país, no Brasil, foi se construindo um público meio padrão de quem buscava os profissionais de psicologia. E esse público, ele era mais ou menos um público feminino, branco, de classe média, provavelmente heterossexual e católico. Então, pensando esses elementos que eu estou trazendo aqui, esses seriam os aspectos mais comuns. E cada vez mais, ao longo dos tempos, das últimas décadas, por conta da psicologia estar se inserindo em outros espaços de atendimento, de trabalho, por conta da psicologia estar questionando suas práticas, refletindo sobre como trabalha, outros públicos começam a ter mais acesso e se sentem um pouco mais acolhidos pelos profissionais da psicologia. E aí vão entrando pessoas de classe baixa, pessoas pretas, pessoas de outras raças, né, que a gente pode identificar, pessoas homossexuais, pessoas bissexuais, pessoas religiosas de diferentes religiões, como as evangélicas, as espíritas, as religiões de matriz africana, como o candomblé. Então existem novas configurações se colocando. Mas quando a gente começa a pensar e voltar o tema para a gente pensar a sexualidade no contexto da terapia, acho que vale a pena a gente pensar em como é diferente uma pessoa homossexual e uma pessoa heterossexual, bissexual no contexto da clínica. Em geral, eu acho que você, até pelo que você vai acompanhando nos episódios que eu vou falando, em outras publicações, você já deve ter uma noção de que todo mundo sofre, de que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem questões com as quais tem que lidar na sua experiência de vida, né, no mundo. E essas questões dizem respeito à relação com o outro, dizem respeito à relação com os pais, né, com os filhos, com o casal, dentro do contexto do casal, relações no trabalho. E a gente sempre está falando das nossas relações com o outro e também de como que a gente vivencia a nossa relação conosco mesmos, no mundo que a gente vive, na realidade com a qual a gente compartilha nossas experiências. Mas quando a gente pensa no que diz respeito à sexualidade, é interessante como as pessoas heterossexuais não são marcadas como as pessoas homossexuais ou as pessoas bissexuais por um conjunto de aspectos quando elas vão falar da sua realidade. Por exemplo, uma pessoa heterossexual fala da sua relação com seus pais e de como se sente bem ou mal, das dificuldades que enfrentou, das partes boas dessa relação, do que sente falta, do que não gosta, né, das suas queixas e demandas frente aos pais, do que gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu, enfim. Já no caso das pessoas homossexuais, bissexuais, é muito mais comum que exista um atravessamento desse mesmo ponto que eu falei agora em relação às pessoas heterossexuais, por exemplo, o preconceito na relação com os pais, no sentido de que os pais não conseguem acolher a sexualidade desse filho ou dessa filha, o preconceito em como essa condução se realiza no contexto das instituições, e uma das instituições importantes é a igreja,
o não reconhecimento da sociedade em relação a essas formas de manifestação da sexualidade. Então você para pensar, você já tem várias dificuldades na vida e ainda é marcado ou marcada pelas questões que dizem respeito a um preconceito, a um desrespeito, a uma depreciação que machuca muito a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estava em 2018 e no período de campanha eleitoral, do primeiro para o segundo turno, começou a acontecer, você deve ter acompanhado isso, assim, começou a acontecer um conjunto de manifestações de cunho preconceituoso ou moralistas muito grandes, levantes de grupos de pessoas que levavam para a cena pública um conjunto de preconceitos, etc. E foi impressionante como nesse período muitos pacientes de orientação sexual homossexual, bissexual, desistiram ou desapareceram, né? Deram uma pausa nos tratamentos, com medo de saírem às ruas. De falarem, Flávio, não é confiável ir na rua, não estou me sentindo bem para estar nesse espaço. Coisa que os pacientes heterossexuais não trouxeram. Então isso foi um ponto que me chamou muita atenção, assim, eu percebi isso muito claramente, porque foi algo muito rápido que aconteceu, de um momento para o outro, e isso durou mais ou menos um mês e meio, que foi o tempo do mal-estar que estava colocado. Ele ainda existe, mas é algo importante para a gente notar como que uma pessoa heterossexual nunca vai se sentir mal pela troca de afeto no contexto público, a não ser que tenha inibição, a não ser que tenha vergonha, e aí já são outras questões, não dizem respeito necessariamente à sua sexualidade, embora tenha marcas do machismo, tenha marca dos padrões sociais que também têm exigências e que causam muito mal-estar, né? Mas aqui é o medo de ser agredido, de ser humilhado, de ser constrangido, como o caso que a gente acaba recebendo e identificando nas mídias, né, de pessoas que foram assassinadas, agredidas, violadas, xingadas em espaço público simplesmente por conta da manifestação da sua sexualidade. Eu acho que esse é um ponto importante. E também algo que aparece é como pessoas homossexuais ou bissexuais que não têm uma orientação sexual heterossexual, que é como se fosse, e de fato é isso, uma orientação almejada socialmente em nosso país como a correta, né, como se fosse possível corrigir orientações sexuais. Como que essas pessoas homossexuais e bissexuais se sentem mal diante de instituições como a igreja, de espaços como a religião, de quererem participar desses espaços e muitas vezes não se sentirem reconhecidos e acolhidos pelas pessoas que fazem parte desses espaços. E aí eu acho que é um ponto importante para deslocar para o outro tema que eu estou trazendo, de como que a religião comparece no espaço da terapia. Isso também cada vez mais tem se colocado, principalmente por conta da abertura da psicologia a outras práticas, mas também por conta do acesso à informação, a inserção de profissionais que se envolvem com questões religiosas e aí levam esse conhecimento, essa proposta para pensar nesses espaços. E aí, se a gente pensar agora no país, o nosso país é um país que o número de cristãos é muito maior que o número de pessoas de outras religiões, mas tem aumentado cada vez mais o número de pessoas cristãs evangélicas no país. Então a gente tem também essa distinção entre os cristãos católicos e os cristãos evangélicos. É um ponto também importante. E isso aparece mais, pelo menos assim, pelo que eu venho acompanhando ao longo do tempo, não é tão comum o cristão católico trazer questões acerca da religião, pelo menos assim, no caso do que eu vou vivendo na minha experiência. Agora, cristãos evangélicos, sim, trazem muito mais. Eu até escuto, né, você vê pessoas espíritas procurando, pessoas do candomblé procurando também, e as questões estão ali, são outras situações. Mas eu tenho visto como é bastante comum aparecerem pessoas que são cristãs evangélicas, trazendo um pouco, claro, da alegria e do contentamento que a religião oferece para elas, no sentido de valores, de suporte social, de uma crença importante, de uma forma de caminhar na sua vida, mas também o peso de participar de algumas religiões e de trazerem um pouco desse sofrimento para cá, né? De escutar, por exemplo, pastores falando de como é o trabalho de missão na igreja, como é desgastante, como é difícil, como é um trabalho que ultrapassa a vida privada do pastor, não só pastores assim,
mas também missionários, pessoas que fazem parte do contexto de trabalho da religião e sofrem muito por conta das exigências sociais e institucionais, das pressões, da ideia de buscar uma perfeição para mostrar para o outro. Então perceba que ninguém passa por situações na vida sem ser marcado por algum tipo de sofrimento, né? Mesmo as igrejas também, embora sejam espaços muito importantes, tem um assunto legal para a gente pensar nisso, que saiu uma reportagem há algum tempo, eu estava lendo, agora deve estar aí na página do Facebook, falando que os lugares onde o Estado não chega, o Estado no sentido de pensar os órgãos institucionais, né, municipais, estaduais, federais, onde eles não chegam, a igreja chega. E a igreja chega na mulher pobre, no homem pobre, a igreja chega nos lugares de miséria, a igreja chega nos lugares distantes. Isso é algo, de um lado, muito bom, porque mostra que tem alguém chegando nesses espaços. Mas de outro, coloca algumas questões, assim, porque quando o Estado não assume, quem assume conduz como gostaria que fosse. E aí a gente tem que considerar quais são os limites desse encaminhamento, né? Se a gente prestar atenção, por exemplo, tem algumas coisas que eu acho que esses dois temas da sexualidade e da religião se misturam, ou melhor, se atravessam, né? Por exemplo, a discussão de sexualidade na escola. Se a gente for pensar, a gente está num momento agora em que se está proibindo a possibilidade de discutir a respeito dos temas da sexualidade na escola, inclusive pensando o tema da identidade de gênero pela via de uma ideologia de gênero forçando as crianças a mexer com isso ou aquilo. E, na verdade, não é nada disso, mas é que as pessoas, as crianças e os adolescentes possam discutir o tema da sexualidade conforme a sua idade, acompanhando o crescimento da sua vida, coisa que acontece em vários outros países, né? Países que são desenvolvidos. E isso coloca dificuldade, porque se você não discute esses temas ao longo do desenvolvimento da pessoa, a pessoa fica cheia de preconceitos e ignorâncias a respeito disso, né? Tem uma outra coisa que aconteceu recentemente, infelizmente, foi inclusive no período eleitoral, né, o período eleitoral da presidência, que começou a sair a discussão de um projeto de lei para que os psicólogos pudessem tratar as pessoas de orientação homossexual para trabalhar com a proposta de uma reversão sexual, né? Que seria uma terapia para fazer com que ela deixasse de ser homossexual e se transformasse em heterossexual. Esse é um tema muito delicado, assim, por força e por muitos movimentos. Ele não foi à frente, mas volta e meia ele aparece. E quem estava encabeçando isso, infelizmente, eram pessoas que tinham e que participavam de um espaço religioso. Então, eu acho que esse é um assunto delicado, assim, porque uma coisa é como que a sexualidade, como que a religião comparecem no consultório, né? No sentido de que é responsabilidade da gente acolher quem está em sofrimento, escutar e dar condição dessa pessoa poder caminhar na sua vida, de que ela possa falar do seu sofrimento. Às vezes até muitas pessoas procuram profissionais que teriam ou têm a mesma religião que elas. Penso eu como se fosse uma forma delas se sentirem um pouco mais acolhidas e confortáveis diante desse profissional. Mas isso também mostra, talvez, penso eu, posso estar equivocado, assim, um pouco de desconhecimento do nosso trabalho, ou até algo que já fizemos de errado em algum momento, porque isso também acontece, no sentido de não entender que o nosso trabalho é um trabalho neutro no aspecto de não se voltar para discutir o tema da religião ou da sexualidade, forçando a pessoa a acreditar nisso ou naquilo. Mas exatamente o contrário, para acolher e para que ela possa construir algo a respeito da sua relação com essas questões. É claro que não se trata de um aconselhamento religioso, mas se trata de que a pessoa possa ter um espaço para falar de assuntos que lhe são caros, que lhe são custosos, que dizem respeito à sua cor de pele, à sua sexualidade, à sua religião, à sua formação profissional, etc. Coisa que eu já venho falando desde o episódio passado, né? Outra coisa, diferentemente de como é a entrada desses temas na terapia, é como a gente, no contexto da psicologia e da psicanálise, trabalha com isso pensando em como conduzir nossos tratamentos. Aí, nesse caso, a gente tem que ser bem mais cauteloso e bem mais cuidadoso no sentido de tomar cuidado para não associar as nossas práticas a outras práticas, né? Que são práticas que vão propor algo distinto daquilo que a ciência psicológica, que o campo psicanalítico
propõe para trabalhar com seus pacientes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que tirou a homossexualidade e as outras formas de sexualidade, as transexualidades, etc., do rol das doenças e começou a tratá-las como formas de manifestação da subjetividade humana. Então não tem como a gente pensar em algumas práticas mais hoje em dia e a gente tem que cuidar bastante para que algumas coisas se coloquem. Da mesma forma, é importante que a gente possa acolher a pessoa religiosa para que ela possa falar da sua experiência com a sua religião do candomblé, dos elementos que fazem parte dessa cultura, né? Da pessoa que faz parte da religião espírita, dos elementos que dizem respeito a essa cultura religiosa, porque fazem parte da forma como ela lê esse mundo, como ela interpreta o mundo e, portanto, que dão sentido para a experiência de vida dela. Assim como a pessoa cristã, católica ou evangélica, que possa falar do seu mal-estar, marcado inclusive por sua relação com a fé, com os pares do contexto religioso, sem que ela se sinta constrangida, humilhada ou agredida por nossa fala. Agora, isso coloca sempre delicadezas, isso traz sempre a necessidade de que a gente possa acolher antes de fazer qualquer outro movimento no consultório. E aí eu vou deixando esse tema para a gente poder debater em outros vídeos. Eu peço para você, coloca aí nos comentários para a gente conversar um pouco, assim, como é para você essa questão da sexualidade e da religião no contexto da terapia, do atendimento, né, dentro do espaço da clínica? Você já foi a algum profissional? Você já levou esses temas para trabalhar? Como que você foi recebido? O que você achou? Foi bom ou não foi? Vamos conversar sobre isso. Eu acho que é uma forma da gente caminhar com as nossas reflexões a respeito desses temas. Tá certo? Um abraço. Eu te encontro na próxima quinzena nos Momentos Clínicos e eu te convido a assistir também o projeto Psicanálise Paralela, que acontece intercalado aos Momentos Clínicos. Até mais e tchau!